Capítulo 8. A autoridade do corpo, a Igreja, porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós, 1 Cor. 12:21. Se teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à Igreja, e, se recusar ouvir também a Igreja, considero como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Mt. 18:15-18. A autoridade se expressa de maneira mais completa no corpo. A mais ampla expressão da autoridade de Deus se encontra no corpo de Cristo, sua Igreja. Embora Deus tenha estabelecido o procedimento da autoridade neste mundo, nenhum daqueles relacionamentos, governantes e povo, pais e filhos, maridos a esposas, senhores e servos, pode dar à autoridade sua expressão mais ampla. Considerando que as muitas autoridades governantes na terra são todas institucionais, sempre há a possibilidade da aparência de subordinação sem que haja realmente sujeição do coração. Não há modo de averiguar se as pessoas estão seguindo uma ordem do governante com sinceridade ou simplesmente estão prestando obediência de boca. Também é difícil dizer se os filhos estão atendendo aos pais de todo o coração ou não. Por isso a sujeição à autoridade não pode ser exemplificada pelo modo como os filhos estão sujeitos aos pais, os servos aos senhores, ou o povo aos governantes. Contudo, a autoridade de Deus não pode ser estabelecida sem sujeição, nem poderia se a sujeição não fosse do coração. Então, novamente, todos esses exemplos de sujeição ficam dentro do raio de ação dos relacionamentos humanos, consequentemente são temporais e estão sujeitos à separação. Portanto, fica claro que a sujeição absoluta e perfeita não se pode encontrar neles. Só o relacionamento entre Cristo e a Igreja pode expressar totalmente a autoridade e a obediência. Pois Deus não chamou a Igreja para ser uma instituição, ordenou que fosse o corpo de Cristo. Frequentemente pensamos que a Igreja é uma reunião de crentes com a mesma fé ou um ajuntamento de corações amorosos, mas Deus a vê de maneira diferente. Ela não representa só a mesma fé e o amor unido, mas muito mais, como se fosse um só corpo. A Igreja é o corpo de Cristo, enquanto Cristo é o cabeça da Igreja. Os relacionamentos de pais e filhos, senhores e servos, e até mesmo maridos e esposas, todos podem ser interrompidos, mas o corpo físico não pode ser separado de sua cabeça. São um para sempre. Do mesmo modo, Cristo e a Igreja também não podem nunca ser separados. A autoridade e a obediência encontradas em Cristo e na Igreja são de uma natureza tão perfeita que ultrapassam todas as outras expressões de autoridade e obediência. Apesar do amor que os pais têm para com seus filhos, estão sujeitos ao uso ilegal de sua autoridade. Semelhantemente, os governos podem emitir ordens erradas, ou os senhores podem abusar de sua autoridade. Neste mundo, a autoridade, assim como a obediência, são todas imperfeitas.
Isto explica por que Deus desejou estabelecer uma autoridade perfeita e uma obediência perfeita em Cristo e na Igreja, sendo Ele cabeça e Ele o corpo. Os pais podem às vezes magoar seus filhos, os maridos às esposas, os senhores aos servos, e os governos ao povo. Mas nenhuma cabeça fará mal ao seu próprio corpo. A autoridade da cabeça não está sujeita a erro, mas é perfeita. Do mesmo modo, a obediência do corpo à cabeça é perfeita. Logo que a cabeça concebe uma ideia, os dedos se movem naturalmente, harmoniosamente, silenciosamente. A intenção de Deus para nós é que prestemos obediência completa. Ele não se satisfará até que sejamos colocados no mesmo grau de obediência do corpo para com a sua cabeça. Isto vai muito além do que pode ser representado pelo relacionamento entre marido e esposas, uma vez que maridos e esposas são entidades separadas. Mas em Cristo os dois são um, Ele é a obediência e também a autoridade. São um nele. Isto difere do mundo, porque nesse campo de ação a autoridade e a obediência são duas coisas separadas. Isto não acontece com o corpo e a cabeça. Os movimentos do corpo exigem pouco esforço da cabeça. O corpo se movimenta com graça ao menor impulso da cabeça. Este é o tipo de obediência que satisfaz a Deus. Não a sujeição que os filhos têm aos pais ou esposas aos maridos, mas como o corpo tem para com a cabeça. Como isto difere da sujeição pela subjugação. Depois que uma pessoa aprende mais sobre a obediência, verá a diferença entre a ordem de Deus e a vontade de Deus. A primeira é uma palavra enunciada por Deus, enquanto a última é uma ideia concebida pela mente de Deus. A ordem tem de ser anunciada, mas a vontade pode silenciar. O Senhor Jesus agia de acordo com ambas, a vontade e a palavra de Deus. Do mesmo modo Deus vai operar em seu povo até que o relacionamento entre Cristo e a Igreja siga o mesmo padrão do relacionamento entre Deus e o seu Cristo. Deus deve continuar trabalhando até que obedeçamos a Cristo, assim como Cristo obedece a Deus. A primeira fase do trabalho divino é fazer-se Ele mesmo cabeça de Cristo. A segunda fase é tornar Cristo cabeça da Igreja. Deus vai trabalhar até que obedeçamos à sua vontade instantaneamente, sem mesmo haver necessidade de sermos disciplinados pelo Espírito Santo. A terceira fase é tornar o reino deste mundo no reino de nosso Senhor e do seu Cristo. A primeira fase já foi realizada, a terceira está por vir. Atualmente nós encontramos na fase do meio. Seu cumprimento é absolutamente essencial para a vinda da terceira fase. Estamos aqui para obedecer a fim de que Deus possa realizar sua vontade, ou para desobedecer e assim atrapalhar a obra de Deus. Deus tem procurado estabelecer sua autoridade no universo, e a chave disso é a Igreja. A Igreja está no meio, servindo de pivô. Nisto, Deus nos reveste com muito maior glória. Sobre os nossos ombros está a responsabilidade de manifestar a autoridade. Para o corpo obedecer à cabeça é a coisa mais natural e agradável. Deus providenciou para que a cabeça e o corpo participassem de uma só vida e natureza. Portanto, é a coisa mais natural para o corpo obedecer à cabeça. Na verdade, nesse relacionamento a desobediência estaria fora de lugar. Por exemplo, é normal que a mão se levante quando a cabeça dá a instrução. Se a mão falhar em obedecer, algo está errado. Do mesmo modo, o espírito de vida que Deus nos deu é exatamente o mesmo que o Senhor tem. Portanto, a natureza de nossa vida é a mesma da vida dele. Assim, não existe possibilidade de discórdia e desobediência. Em nossos corpos físicos alguns movimentos são conscientes enquanto outros são automáticos, porque a cabeça e o corpo estão tão unidos que a obediência inclui tanto o que é consciente quanto o automático. Por exemplo, pode-se respirar profundamente de maneira consciente ou respirar naturalmente sem nenhum esforço consciente. Nosso coração bate automaticamente, não espera que se dê uma ordem. Esta é a obediência da vida. A cabeça solicita a obediência do corpo sem alarde ou compulsão, sem nenhum conflito, e em perfeita harmonia. Mas hoje em dia há pessoas que só obedecem ordens. Isto não é apropriado, pois por trás da ordem jaz a vontade, e a vontade é a lei da vida.
A obediência perfeita só pode ser reconhecida quando se obedece à lei da vida. Nada, aquém daquilo que um corpo presta à sua cabeça, pode ser chamado de obediência. A obediência forçada não segue o padrão da obediência. O Senhor nos colocou em seu corpo, onde existe união e obediência perfeitas. E, verdadeiramente maravilhoso ver a mente do Espírito Santo operando nos membros, que nem sequer estão conscientes de serem membros diferentes, porque seu relacionamento é tão indivisível e sua coordenação tão harmoniosa. Às vezes nem sequer precisamos pensar na coordenação das funções dos vários membros. Está verdadeiramente além das palavras humanas descrever a harmonia que existe entre os diversos membros. Mas cada um de nós tenha o cuidado de não ser um membro doente, causador de problemas. Vivendo sob a autoridade de Deus, estaremos habilitados a obedecer com mais naturalidade. Resumindo, a igreja é o lugar não só da comunhão dos irmãos e irmãs, mas também o local da manifestação da autoridade. Resistir à autoridade dos membros é resistir à cabeça. Embora a autoridade do corpo às vezes seja manifestada diretamente, muitas vezes ela se manifesta de maneira indireta. O corpo não está apenas sujeito à cabeça. Além disso, seus diversos membros ajudam-se mutuamente e estão sujeitos uns aos outros. As mãos direita e esquerda não têm comunicação direta. É a cabeça que as movimenta. A mão esquerda não tem capacidade de orientar a mão direita, e vice-versa. A mão também não tem capacidade de ordenar aos olhos que olhem, mas simplesmente notifica a cabeça e deixa que a cabeça ordene aos olhos. Por isso, todos os diversos membros estão igualmente ligados à cabeça. Faça o que fizer um membro, tudo se atribui à cabeça. Quando meus olhos olham, sou eu que estou olhando, e o mesmo acontece com o andar e o trabalhar. Podemos, portanto, concluir que frequentemente julgar o membro é julgar a cabeça. A mão não pode ver, tende a aceitar o julgamento do olho. Se a mão pedir a cabeça para olhar, ou se a mão pedir para ver por si mesma, seria pedir de maneira errada. Mas é justamente aí que jaz a falta comum dos filhos de Deus. Precisamos reconhecer, nos outros membros, a autoridade da cabeça. A função de cada membro é limitada. O olho vê, a mão trabalha, e o pé caminha. Devemos, portanto, aprender a aceitar as funções dos outros membros. Não devemos recusar a função de qualquer membro. Se o pé rejeitasse a mão, seria o mesmo que rejeitar a cabeça. Mas se aceitamos a autoridade de um membro, é o mesmo que aceitar a autoridade da cabeça. Através da comunhão, todos os outros membros podem constituir a minha autoridade. Embora a função da mão no corpo físico seja tremenda, ela tende a aceitar a função do pé no momento em que precisar andar. A mão não pode ver cores, por isso tende a aceitar a autoridade do olho. A função de cada membro constitui a sua autoridade. As riquezas de Cristo são autoridade. É impossível fazer de cada membro um corpo completo. Cada um de nós tende a aprender a permanecer na posição de membro e aceitar as operações dos outros membros. O que os outros verem e ouvem é como se eu visse e ouvisse. Aceitar as operações dos outros membros é aceitar as riquezas da cabeça. Nenhum membro pode dar-se ao luxo de ser independente, uma vez que cada um é membro do corpo. Tudo o que fizerem os outros membros é considerado como operação de todos os membros e, portanto, operação do corpo. O problema de hoje é que a mão insiste em ver, mesmo depois que o olho já viu. Cada um deseja ter tudo em si mesmo, recusando aceitar a provisão dos outros membros. Isto cria pobreza para o próprio membro e também para a igreja. A autoridade é apenas uma outra expressão das riquezas de Cristo. Só aceitando as funções dos outros, aceitando sua autoridade, recebe-se a riqueza de todo o corpo. Submeter-se à autoridade dos outros membros é possuir suas riquezas. A insubordinação cria pobreza. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mt. 6:22. Se o teu ouvido é bom, todo o corpo ouvirá. Geralmente interpretamos mal a autoridade como algo que nos oprime, nos magoa, nos perturba. Deus não tem um conceito assim. Ele usa a autoridade para suprir nossas falhas.
Sua motivação para a instituição da autoridade é conceder, nos suas riquezas, e suprir as necessidades dos fracos. Ele não quer que você fique anos a fio esperando e atravesse muitos dias negros e cheios de sofrimento antes que seja capaz de ver por si mesmo. A essa altura você poderá ter levado muitos para as trevas. Na verdade, você se transformaria num cego guiando cegos. Que prejuízos Deus sofreria por seu intermédio? Não, primeiro ele opera na vida de outro, e opera de maneira total, para poder colocar essa pessoa como autoridade sobre você para que você aprenda a obediência e possua o que nunca possuiu antes. A riqueza dessa pessoa se torna sua riqueza. Se você fizer vista grossa a este procedimento divino, ainda que viva 50 anos, ficará muito atrás do que aquela pessoa alcançou. A maneira pela qual Deus nos garante a sua graça é dupla. Às vezes, embora seja raro, concede-nos a sua graça diretamente. Na maioria das vezes ele nos-la concede indiretamente, isto é, Deus coloca sobre nós irmãos e irmãs na igreja que são mais desenvolvidos espiritualmente para que aceitemos o julgamento deles como nosso. Com isto nos tornamos aptos a possuir as riquezas deles sem que passemos por dolorosas experiências. Deus depositou muita graça na igreja, mas ele dispensa a cada membro alguma graça em particular, tal como cada estrela tem a sua própria glória. Assim, a autoridade apresenta as riquezas da igreja. A riqueza de cada membro é a riqueza de todos. Rebelar-se é preferir o caminho da pobreza. Resistir à autoridade é rejeitar os meios da graça e da riqueza. Distribuição de funções também é uma delegação de autoridade. Quem se atreveria a desobedecer à autoridade do Senhor? Mas vamos nos lembrar de que a autoridade dos membros que Deus coordenou no corpo também precisa ser atendida. Deus reuniu muitos membros, e é rebeldia total alguém recusar-se a ajudar os outros membros. Às vezes o Senhor usa um membro de maneira direta, mas em outras ocasiões ele usa outro membro para suprir a necessidade daquele membro. Quando a cabeça orienta o olho para olhar, todo o corpo tende a aceitar a visão daquele olho como sua visão. Tal distribuição de funções é uma delegação de autoridade. Isto também representa a autoridade da cabeça. Se os outros membros tiverem a presunção de ver por si mesmos, estarão sendo rebeldes. Jamais seja tolo a ponto de imaginar-se todo-poderoso. Lembre-se sempre que você não passa de um membro, você tende a aceitar as operações dos outros membros. Quando você se submete a uma autoridade visível, está em perfeita harmonia com a cabeça, uma vez que o fato de alguém ter o que você precisa constitui sua autoridade. Todo aquele que tem um talento tem um ministério, e todo aquele que tem um ministério tem autoridade. Só o olho pode ver, portanto, quando houver necessidade de visão, você tem de se submeter à autoridade do olho e receber o que ele tem para dar. O ministério concedido por Deus é autoridade, ninguém pode rejeitá-lo. A maior parte das pessoas quer receber autoridade direta de Deus, porém Deus mais frequentemente estabelece autoridades indiretas ou delegadas para obedecermos. Através delas recebemos suprimento espiritual. A vida torna fácil a obediência para o mundo, assim como foi para os israelitas, é difícil obedecer, porque não há um elo de vida. Mas para nós que temos um relacionamento vital, desobedecer é que é difícil. Há uma unidade interna, uma vida e um Espírito, o Espírito Santo orientando e controlando tudo. Sentimos-nos felizes e em paz quando nos sujeitamos uns aos outros. Se tentamos colocar todo o fardo sobre os nossos próprios ombros, ficamos cansados. Mas se o fardo é distribuído entre os diversos membros, sentimos-nos em paz. Que tranquilidade é aceitar as restrições do Senhor. Ficando sujeitos à autoridade dos outros membros, experimentamos uma grande emancipação. Mas colocarmos-nos no lugar de outros faz com que nos sintamos muito artificiais. A obediência é natural. Desobedecer é difícil. O Senhor chamou-nos para aprender a obediência no corpo, na igreja, como também no lar e no mundo. Temos de aprender bem no corpo, para não encontrarmos dificuldades em outros setores. A igreja é o lugar onde temos de começar a aprender obediência.
lugar do cumprimento, como também o lugar da provação. Se fracassarmos ali, fracassaremos em qualquer lugar. Se aprendemos bem na igreja, os problemas do reino, do mundo e do universo poderão ser resolvidos. No passado, tanto a autoridade como a obediência eram objetivas, isto é, uma sujeição externa a um poder externo. Hoje a autoridade tornou-se uma coisa viva, algo interno. Autoridade e obediência encontram-se no corpo de Cristo. Instantaneamente ambos se tornam subjetivos e as duas se mesclam numa só. Eis aí a mais alta expressão da autoridade de Deus. Autoridade e obediência atingem sua consumação no corpo. Vamos nos edificar aqui, não podemos de outro modo. O lugar onde entramos em contato com a autoridade é o corpo. A cabeça, a fonte da autoridade, e os membros, cada um com sua função, ministrando mutuamente como autoridade delegada além de obedecer à autoridade, tudo se encontra na igreja. Se fracassarmos em reconhecer a autoridade aqui, não há outra saída.